pessoal. O Senhor te abençoe. Que bênção, né? Poder estar aqui nesse lugar. Tem recado? Os meninos podem me dar sinal? Não tem, não? Pessoal, tem um recado bem importante. No próximo sábado, nós teremos o pré-lançamento da Marcha para Jesus. Então, as igrejas vão estar aqui conosco e vai ser às 19h30. Então, vai ter um culto e vai ser bem legal. Se você quiser já adquirir sua camiseta da marcha, então vai ter algumas camisetas já para ser vendidas da Marcha para Jesus. Então, você pode adquirir a sua camiseta e vai ser demais, tá bom? Então, amanhã nós temos o nosso culto às 9h30 da madrugada e às 18h. E nós vamos ter, durante a semana, nós temos oração aqui todos os dias pela manhã, às 6h da manhã. Na terça, nós temos lá o ponto de pregação. E está uma bênção, pessoal. Depois vocês vão lá conhecer. E é isso aí, tá bom? Depois, no final, você pode dar um abraço no Adriano e na Michele, que eles fizeram aniversário. Tá bom? Então, depois vocês podem dar um abraço neles, né? E glória a Deus, pessoal. Que bom, né, poder estar aqui nesse lugar. Eu queria convidar a amada igreja, abra comigo no livro de Isaías, capítulo, deixa eu só pegar aqui, o profeta Isaías, no capítulo 62. Pessoal, é um texto muito interessante e eu queria que você prestasse bastante atenção nesse texto. Isaías, capítulo 62. Eu estava fazendo meu devocional e Deus falou muito forte no meu coração através desse texto. Eu tenho certeza também que Deus também vai falar ao seu coração, amém? Olha só, eu gosto muito de pregar sobre milagres, porque eu acredito em milagres. E eu gosto muito de falar de milagres, do poder de Deus e daquilo que Deus faz, aquilo que transforma, né? Tanto é que eu tenho uma dificuldade muito grande de pregar em velório, pessoal. Porque eu acredito na vida de Deus em nós. E Deus colocou a eternidade dentro do nosso coração. E no livro de Eclesiastes 3 fala que Deus, Ele colocou a eternidade dentro do coração do homem. Então, quando eu vou em velório, pessoal, hoje, né, graças ao nosso bom Deus, Deus me curou. Quando falava assim para mim, Eltinho, você pode dar uma palavra no velório? Porque eu gosto de pregar de milagres, eu acredito em milagres. Mas hoje eu quero falar sobre algo assim que Deus ele me constrangeu de uma tal forma nesse texto. E eu tenho certeza que esse texto também vai mexer com o seu coração até o final dessa mensagem. Aqui no livro de Isaías 62, aqui vem falando algo tão interessante. Ele fala assim, por amor de Sião, não me calarei. É o profeta Isaías falando. Isaías é um profeta messiânico. O que é um profeta messiânico? É um profeta que ele já previa a vinda de Jesus. Ele já fala de Jesus. E ele fala com tanta propriedade que parecia que Jesus já estava ali caminhando junto com ele. E quando o profeta Isaías ele escreve, como ele é conhecido, o profeta messiânico, ele viveu mais ou menos de 700 a 800 antes da vinda de Cristo. E ele falava com tanta propriedade de Jesus, que ele fala lá no capítulo 53, que ele fala assim, ele tem uma visão de Jesus na cruz. Ele fala de homem de dor. Ele fala, né? Ele tem aquela visão ali, ele fala, olha, certamente ele levou sobre si as nossas dores. Nós fomos curados pelas suas pisaduras, fomos sarados. E ele termina dizendo, aquela frase que eu citei na minha última pregação, na terça retrasada, que ele fala, e ele verá o fruto do seu penoso trabalho. Mas aqui, agora ele tem uma visão muito interessante. Ele tem uma visão da noiva. E a noiva, quando ele fala de Sião, Jerusalém, ele está falando da igreja. E agora ele tem essa visão da igreja que sou eu e você. E olha só, ele fala assim, por amor de Sião, por amor de Jerusalém, por amor da igreja. Ele fala assim, não, né?
me calarei por amor de Jerusalém. Não me aquietarei até que saia a sua justiça como um esplendor e a sua salvação como uma tocha acesa. Próximo. As nações verão a tua justiça e todos os reis a tua glória. Será chamada por um nome novo que a boca do Senhor designará. Bem, Deus tem um nome novo. Será uma coroa de glória na mão do Senhor, um diamante real na mão do teu Deus. Nunca mais se chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais desolada, mas irão te chamar minha delícia, e a tua terra desposada, porque o Senhor se delicia em ti, e a terra se desposará. Verso 5, porque como jovem desposa a donzela, assim teus filhos te desposarão a ti, como noivo se alegra da noiva, assim de ti se alegrará o teu Deus. Sobre os teus muros, ó Jerusalém, pois guarda, sobre a igreja, pois guarda, que todo dia e toda noite jamais se calarão. Vós, os que fareis lembrado o Senhor, não descanseis. 7. Nem deis a ele descanso até que restabeleça a igreja, Jerusalém, ponha por objeto de louvor na terra. Jurou o Senhor pela sua mão direita, pelo seu braço poderoso: nunca mais darei o teu cereal por sustento aos teus inimigos, nem os estrangeiros beberão o teu vinho, fruto das tuas fadigas. Mas os que ajuntarem comerão e louvarão ao Senhor, e os que recolherem beberão nos átrios do meu santuário. Passai, passai pelas portas, preparai o caminho ao povo, aterrai a estrada, limpai das pedras, arvorai bandeira aos seus povos. Eis que o Senhor fez ouvir até as extremidades da terra essas palavras. Dizei, filha de Sião, eis que vem o teu Salvador. Vem com ele a sua recompensa e diante dele o seu galardão. 12, versículo 12. Chamar-te-ão povo santo, remido do Senhor, e tu, Sião, serás chamada, procurada, cidade não deserta. Senhor, obrigado por essa noite, obrigado pela tua palavra. Que o Senhor fale ao nosso coração, que essa palavra mexa, meu Deus, com a nossa alma, com o nosso espírito, que o nosso coração se encha de fé, em nome de Jesus. Queridos, eu coloquei o título dessa palavra, o amor do noivo pela sua igreja. Esse texto, ele vem falando do amor que o Senhor, ele tem, pela sua igreja, pela sua vida e pela minha vida. Talvez nós não temos essa revelação tão profunda, desse amor que o Senhor tem por mim e por você. Aqui nesse texto ele vem mostrando algumas coisas. Jerusalém estava passando por um momento difícil. Aqui a Babilônia havia escravizado o seu povo. Mas aqui Isaías ele faz algumas coisas. Ele faz uma pregação, ele faz um clamor, ele faz uma intercessão pela igreja. Então aqui vem mostrando o amor que o Senhor tem por mim e por você, por nós como igreja. E nós vamos discorrer esse texto e vamos entender cada palavra que o Senhor está dizendo nessa noite para mim e para você. E é tão interessante, queridos, que nesse texto, ele começa a mostrar algumas coisas para nós. A primeira coisa que eu vejo no versículo 1 e 2, vem falando o fervoroso clamor pela noiva. O profeta Isaías, ele levanta, aqui, e ele fala desse amor. Aqui a Babilônia tinha levado Jerusalém ao cativeiro. E quando ele olha, ele fala desse amor, ele fala desse fervor. E a minha pergunta é hoje, para mim e para você: qual tem sido o meu último clamor? Às vezes nós somos egoístas nas nossas orações. A gente pensa, Deus abençoa, e não é errado, pessoal, mas a gente pede para abençoar no trabalho, abençoar a nossa casa, abençoar a nossa vida. Mas qual foi a última vez que nós levantamos um clamor pela igreja? Senhor, que a sua igreja, que o seu povo, Senhor, faça algo. Eu não sei se nós vamos viver novamente, queridos, algo que nós experimentamos aí durante um bom tempo, em 2000,
de 99 até 2000 e qualquer coisa. Eu não vou falar que nós experimentamos um avivamento, mas um pré-avivamento, né, Lu? Vivemos dias, pessoal. Cada dia, eu lembro que nós vínhamos para a reunião no sábado. Algumas mães chegavam ali 3 horas da manhã, tinha aquele tanto de jovem caído no chão, chorando, clamando. E eu não sei se nós vamos voltar a viver esse momento. Mas uma coisa eu sei, que o que nós vamos viver vai ser melhor do que aquilo que nós já vivemos. Sabe, querido? Você crê ou não? Mas fala desse clamor, sabe, um clamor pela igreja. Então a primeira coisa, um clamor o quê? Fervoroso, fervor. A Bíblia fala que, no livro de Tiago, capítulo 5, que Elias era um homem como eu e você. E a Bíblia fala que ele orou com instância. E a pergunta é, qual foi a última vez que nós oramos com lágrimas nos olhos? Que você sentiu dor pelas pessoas. Quando você vê algo, você sente dor por essas pessoas. Às vezes eu admiro muito, né, esse pessoal que trabalha principalmente na área da saúde. Estou vendo a Graciele, mas a Cássia ali, eu fico vendo. Eu falo que precisa de uma estrutura, porque todos os dias eles veem pessoas ali com dor, pessoas, e você precisa ter uma estrutura emocional, e ter uma palavra de fé para a vida dessas pessoas. Eu não sei você, mas uma coisa que eu lembro, hoje eu amanheci, e eu estava lembrando, eu não sei quanto tempo se passou, mas aquela tragédia da Boate Kiss, vocês lembram, pessoal? Se eu não me engano, 253 jovens foram ceifados ali. Eu fico pensando quantos sonhos ali foram enterrados, quantos jovens que estavam ali. E eu vi o clamor de uma mãe, e essa mãe falou assim, olha, eu falei para o meu filho, olha meu filho, você está indo para aquela cidade para estudar, mas cuidado nos lugares que você irá frequentar. E essa mãe falava assim, mas eu avisei tanto para o meu filho, eu avisei tanto, mas tanto. Sabe, queridos, um fervor. Então aqui, primeira coisa, é um fervoroso clamor pela noiva. Então Isaías, ele não apenas intercede, mas ele era apaixonado por essa noiva, pela igreja. Certa vez Jesus, ele estava descendo ali o Monte das Oliveiras, já estava ali quase na entrada ali de Jerusalém, e ele olha para Jerusalém e fala assim, Jerusalém, Jerusalém, que mata meus profetas e meus enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar vocês como uma galinha ajunta os seus pintinhos, e vocês não quisessem. Você está dizendo paz, mas vai chegar o dia. Queridos, passou 70 anos, Jerusalém foi assolada, e houve a maior diáspora, e todos eles foram dispersos pelo mundo, e eles foram só voltar em 1948, porque foram dispersos, e o Senhor queria colocar eles debaixo dos braços, colocar como a galinha junto os pintinhos. Já viu os pintinhos que ficam ali com a galinha, pessoal? A galinha põe ali os pintinhos ali e tal, cobre. Ali onde eu moro, eles colocaram fogo, e tinha um terreno baldio, e a hora que eu olhei, tinha como se fosse uma bola grande, assim, toda queimada tal. Falei, o que é aquilo ali, né? Eu peguei um cabo de vassoura, né, para mexer. A hora que eu mexi, era uma galinha que tinha sido carbonizada, e a hora que eu mexi com ela, saiu vários pintinhos debaixo dela. Aquela galinha, ela morreu protegendo os seus filhotes. E começou a sair os pintinhos ali de baixo. E quantas vezes, sabe, esse é o amor que o Senhor tem por mim e por você. Nós fomos aqui perto entregar os ovos de Páscoa, né? E nós estávamos ali, tinha uma senhora, uma jovem, que ela tem 4 filhos. E aí nós falamos para os adultos, falamos assim, olha, o lanche, se sobrar lanche, nós vamos dar para os adultos, mas a preferência são as crianças. Porque tinha muita gente, nós tínhamos calculado para 100 pessoas, chegou quase 150. E aí, eu chamei essa senhora, falei, você pode ajudar a gente a montar os cachorros quentes? E aí a Bruna ficou lá, ela falou assim para a Bruna, ela falou assim, olha, talvez eu não vou comer desse lanche, mas eu estou tão feliz, porque os meus 4 filhos hoje vai ter
com o que comer hoje à noite. Eles vão ter janta. Queridos, uma coisa que para mim e para você talvez é uma coisa tão simples que nós não valorizamos. Mas aquela mãe estava preocupada, assim, estava feliz porque os filhos iriam tomar um lanche. Ela falou assim, nós não temos nada em casa. E eu fico pensando, pessoal, esse amor. Então, primeira coisa, esse clamor do noivo, né? Segunda coisa, coloca o segundo para mim. Não, desculpa, não, pode deixar aí. Pode deixar aí ainda. Outra coisa que eu vejo aqui no texto, que eu acho, é um clamor motivado por quê? Pelo amor. Olha só, versículo 1. Ele diz assim, ó, no versículo 1 ele fala assim, por amor de Sião. Sabe, queridos, o amor é algo que encobre tudo. Um dia uma pessoa falou assim para mim, pastor, eu não entendo esse amor de Jesus. Eu queria entender como a igreja, vocês falam desse amor, vocês falam com tanta verdade, mas eu não compreendo. Ele falou assim, como que eu posso compreender o amor de Jesus? Eu falei assim, olha, o amor dele é um amor que às vezes nós não sabemos nem explicar. Mas eu quero tentar te mostrar na palavra qual é o amor de Jesus. Coloca para mim 1 Coríntios capítulo 13. Falei assim, eu estava com a Bíblia, falei assim, deixa eu ler algo aqui para você. E você vai fazer um exercício de fé para você entender esse amor de Jesus. E eu falei assim, olha, você vai pegar esse texto aqui todos os dias, e você vai ler ele. É um texto muito bonito, poético, ele fala assim, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o metal e o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Coloca o versículo 2. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheço todos os mistérios, toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, ao ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Mas eu virei para ele e falei assim, mas deixa eu só te falar algo. Toda vez que você lê esse texto, toda vez que tiver a palavra amor, você vai falar Jesus. Você vai pegar e vai falar Jesus. Onde tiver a palavra amor, você coloca Jesus. Olha só o jeito que ficou esse texto agora. Vamos lá. Coloca a partir do verso 1 de novo. Então eu falei assim para a pessoa, toda vez que você lê, você não vai falar amor, você vai falar Jesus. Então é assim, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver Jesus, serei como bronze que soa, ou como símbolo que te retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheço todos os mistérios, toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver Jesus, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver Jesus, nada disso me aproveitará. 4. Jesus é paciente, Jesus é benigno. O amor, Jesus não arde em ciúme, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Jesus jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como que em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecereis como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e Jesus. Estes três, porém, o maior destes é Jesus. Amém? Falei assim, todos os dias, você pega esse texto, você vai conhecer quem é Jesus. Amém? Então, primeira coisa, o amor do Senhor, esse amor pela igreja, esse clamor que intercede. Segunda coisa, o senso de urgência. No versículo 2 ele diz assim, as nações verão a tua justiça,
todos os reis a tua glória, e será chamada por um nome novo, que a boca do Senhor vai o quê? Designar. Então há um senso de urgência. Outra coisa, no versículo 6, olha só, sobre os teus muros, Jerusalém, pois guarda que todo dia e toda noite, jamais se calarão, todo dia e toda noite. O que é isso, queridos? Perseverança. Uma igreja que persevera. Às vezes por tão pouco, queridos, nós paramos no meio do caminho. Então essa perseverança, eu já vi tantas pessoas pararem no meio do caminho, por coisas tão pequenas. Às vezes coisas que não aconteceram na minha vida e na sua vida. Alguém aqui já criou uma expectativa em algo, e esse algo não aconteceu, ou foi só eu? Uma expectativa. Você cria uma expectativa, e essa expectativa não é correspondida. E a pessoa fica frustrada, abandona a fé, questiona a fé. Então tem coisas, querido, que eu já tive expectativa. A maldição da expectativa. Você espera algo, né, tal. E aqui lá no versículo 6, olha só que interessante. É confiado que nas promessas, no versículo 6, ele fala assim, ó, se calarão, que farei lembrar do Senhor, não descanseis, que Ele também tem promessas para a igreja, queridos. Outra coisa que eu vejo, né, essas promessas que Deus tem para mim e para você, e Ele fala aí, algo fadigante, né, e eu não sei o que está acontecendo aqui, pessoal, sei, o problema entre o mouse e o computador aqui. Não, agora já deu aqui. Algo específico. Ele fala também, coloca o próximo para mim, fazendo um favor. O valor da noiva, olha só. Ele fala desse valor. As nações verão a tua justiça, todos os reis, a tua glória. Então agora ele fala o quê? De algo que ele tem para a sua noiva. Agora ele fala de mim, de você, olha só. Versículo, cadê o versículo aqui? Versículo 2 ao versículo 5, ele fala assim, ó. Nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra te dominará jamais desolada. Será chamada minha delícia. Olha só, minha delícia. Então o Senhor olha, né, para mim e para você, queridos. Olha só que tremendo. O amor que Ele tem pela sua noiva, por mim, por você. Eu estava falando que Deus, Ele é apaixonado por mim, por você, amém? E coloca aquela foto daquele quadro para mim, fazendo um favor. Eu compartilhei com os meninos. Alguém já viu esse quadro, pessoal? Alguém já viu esse quadro? Alguém sabe o nome desse quadro? Não, pessoal? Quadro, né? Você recebeu lá, né? Olha lá. Ele recebeu lá os slides, isso que ele sabe. Esse quadro chama Checkmate, pessoal. Mas deixa eu explicar algo para vocês. Esse quadro está lá no Museu do Louvre. E é tão interessante porque aqui, ó, de um lado você vê Satanás, e do outro lado um homem que perdeu a batalha para o diabo. Por isso ele está cabisbaixo, pensativo, porque o diabo, aqui nesse quadro, né, conforme eles disseram, o diabo venceu a batalha. Então, certa vez, havia um guia turístico que levou algumas pessoas até o Museu do Louvre e começava a explicar a história de cada quadro. E quando chegou nesse quadro aqui, ele vai e contou a história que o diabo havia vencido a batalha na vida desse homem, e esse homem está cabisbaixo, triste, e esse quadro chamava Checkmate. Então, aqueles turistas que estavam ali, né, vendo aquele quadro, um desses homens, ele era campeão de xadrez. Ele era campeão mundial de xadrez. Então o guia continuou passando e em determinado momento ele sentiu falta desse homem. E ele voltou procurando esse homem no museu, e esse homem estava parado de frente ao quadro, olhando. E aí o guia falou assim, o que foi? Aconteceu alguma coisa? Eu falei assim, não, tem uma coisa errada. Ou esse quadro precisa mudar de nome, mediante a história que você conta. Eu analisei tudo que está ali naquele quadro, e
esse quadro não pode chamar checkmate. Então o guia perguntou, mas por quê? Ele falou assim, olha, analisando o quadro, esse homem ainda tem uma mexida, que é o rei. O rei ainda pode se mover mais uma vez. Sabe, queridos, às vezes nós estamos passando por algumas situações na nossa vida, mas o rei, ele ainda tem mais uma mexida. E essa mexida, queridos, pode fazer toda a diferença na sua vida e na minha vida. Amém, queridos? E às vezes nós olhamos, né? Nós nos vemos em situação que nós não encontramos saída. Mas a última mexida é do rei, amém? E quantos tem um rei que te ama aqui nesse lugar? Amém, queridos? O rei ainda tem a última jogada na sua vida e na minha vida. Talvez nós estamos parados, mas a última jogada é do nosso rei, amém? Do rei Jesus. Ele tem a última jogada na sua vida, viu, Vitinho? A última jogada é dele. Às vezes nós estamos cabisbaixo, mas não se esqueça que o rei ainda tem mais uma jogada. Amém? Então a gente olha, né? Coloca para mim o outro slide, fazendo favor. Então esse amor do noivo pela noiva, né? Ele fala do esplendor, a sua coroa de glória. Coroa fala de algo que será conquistado. Algo que o Senhor vai conquistar na sua vida e na minha vida, queridos. Eu coloquei aqui, né? Algo que o Senhor tem para mim e para você. Fala da glória, coroa fala da glória. Fala do esplendor. Fala daquilo que o Senhor tem para mim e para você. Fala que nesses últimos dias, o Senhor tem uma coroa de glória para cada um de nós. Sabe, a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. E aquilo que nós iremos experimentar, queridos, aquilo que nós vivemos é apenas gota daquilo que o Senhor vai fazer nos últimos dias. Sabe, eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor tem para mim e para você. Então quando Ele fala uma coroa, que o Senhor está preparando para mim, isso fala do esplendor. As pessoas vão chegar até nós, vai falar assim, olha, eu quero fazer parte daquele lugar onde vocês estão. Eu quero conhecer esse Deus que você conhece. Eu estava contando aqui para os meninos, né? Na terça que eu preguei aqui na campanha, contando sobre os moravianos, que até hoje nós somos impactados pelaquela atitude de oração daqueles homens, né? Os moravos. E em determinado momento, eles influenciaram, sabe quem, queridos? John Wesley. John Wesley, certa vez, estava fazendo uma viagem de barco, e deu uma tempestade, e John Wesley começou a ficar apavorado dentro do barco. E os moravos, sabe o que eles faziam no barco? Eles cantavam. Então John Wesley falou assim, eu não tenho então fé suficiente. Eu não tenho fé suficiente. E alguns, querido, alguns escravos que estavam ali, a única coisa que eles começavam a fazer era isso aqui. Alguém conhece? Eles não cantavam, eles apenas sussurravam ali. E John Wesley falou assim, olha, eu preciso ter essa fé. Os moravos, queridos, eles escreviam canções, tinha cultos dos moravos, e eu continuei estudando, era tão interessante, que eles pegavam a palavra de Deus e transpunha em forma de canções. E eles cantavam o culto inteiro a palavra de Deus. E o culto era feito só em forma de canções. Tem um dos líderes dos moravos, ele chegou a escrever mais de 2.000 canções. Porque eles cantavam o quê? A palavra de Deus. Quantos creem que a palavra de Deus é poderosa, querido? A palavra de Deus é poderosa. Vamos continuar aqui, quarto. Vamos lá, o quarto. O amor do noivo. Agora vem falando do amor do noivo pela sua noiva. Nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra denominará jamais desolada. Chamar-te-ão minha delícia, desposada, porque o Senhor se delicia de ti. A tua terra se desposará, porque como o jovem se desposa da donzela, assim teus filhos desposarão de ti.
Como o noivo se alegra da noiva, assim de ti se alegrará o teu Deus. Amém? Eu falo que o maior evento será quando Jesus voltar, queridos. E vai buscar a sua noiva. E a Bíblia fala que num abrir e fechar de olhos, aqueles que estão vivos terão seus corpos glorificados. E aqueles que morrerem em Cristo Jesus ressuscitarão. E aqueles que estão vivos irá subir com Ele. Amém? Na Nova Jerusalém. E aí eu achei tão interessante, né? Queridos, quem crê no Senhor, quem crê na palavra do Senhor, eu falo assim, vai chegar o dia. Vai chegar o dia, amém? E eu fico imaginando, né? Uma das coisas mais belas, né? E quantos aqui gostam de casamentos, querido? Quando você vai num casamento, a hora que começa assim, pananã, pananã, você já olha para ver o quê, queridos? Não é a noiva, você olha para ver o vestido da noiva. Porque a noiva você conhece. Você quer ver a noiva, para ver como, se ela está bonita ou não. A grande atração é a noiva, não é, queridos? A gente olha, né, tal. E todo mundo olha para ver como que vai estar. Como vai estar o cabelo, né? Todo mundo quer ver o cabelo, quer ver a maquiagem. O noivo está ali. E aí todo mundo já, a hora que ela entra, todo mundo olha para ela. Mas depois todo mundo faz o quê? Olha para a cara do noivo para ver qual que é a reação dele. Eu não esqueço, no dia do meu casamento, a Cintia. A hora que começou assim, pananã, pananã, a Cintia já fez assim. Eu estava vendo a filmagem, Cintia, vê direitinho, ela faz assim. Né? E a gente olha, né? E a gente espera. É um dia ímpar na nossa vida, não é, queridos? E Deus faz coisas naquele dia para marcar a nossa história. Nós estávamos no casamento da Jéssica. E estava lindo, lugar lindo. Tudo muito lindo, o céu, queridos. Estava um sol. A hora que deu a hora do casamento, parece que eu vi uma pequena nuvem vindo assim, bem longe. Querido, foi chegando perto, foi chegando perto. Mas caiu um temporal, mas um temporal que vocês não têm ideia. Vamos abrir um paralelo aqui. O casamento era céu aberto. E tal, e caiu aquela chuva. E aí, eu virei para a cerimonialista e falei assim, qual que é o plano B? Ela falou assim, não tem plano B. Tem só o plano A. Ela falou assim, a gente espera. Se caso não, eu vou lá e pergunto para a noiva, vamos fazer debaixo de chuva mesmo? Que eles passou 1h30, né, Cíntia? A chuva foi acalmando, acalmando, acalmando. E todo mundo correndo, limpando cadeira e tal. Não estragou nada. Depois eu falei, Jéssica, essa chuva foi para marcar. Deus faz coisas para marcar a nossa história naquele dia. Deus marca a nossa história, amém, queridos? Deus marca a nossa história. Vocês têm ideia, toda vez que eu passo aqui no Monte Castro, eu lembro do dia do meu casamento, porque nós alagamos o quarto inteirinho, a banheira derramou água e saiu para fora do quarto, sim, Cíntia, né? E aí o rapaz falou assim, o que está acontecendo? Eu falei assim, não queira saber. Eu falei assim, a banheira está transbordando, né? A banheira está transbordando aqui. Mas tudo que vocês pensar, aconteceu nesse dia. Eu falei assim, a gente passa, eu e a Bruna passa lá de frente, lá o hotel, nós começamos a rir, pessoal. Ela falou assim, você lembra da banheira? Eu falei, lembro. Você estava muito pesada, a água saiu tudo da banheira. E aí, pessoal, para marcar o dia. Agora para terminar, pessoal, vamos lá. 5 agora. Coloca o próximo. As promessas do noivo, jurou o Senhor pela sua mão direita. A promessa do Senhor para a minha vida e para a sua vida. E para terminar, próximo 6. A vinda do noivo. Vai chegar o dia que ele vai voltar. Amém, queridos? Vai chegar o dia que esse amor dele vai encontrar comigo e com você. Um dia nós iremos encontrar com o Senhor. Vai ser o dia que vai marcar a minha história e a sua história, querido. E deixa eu te falar uma coisa. Se você encontrar com o Senhor, o que você fala para Ele?
Hã? Feche seus olhos. Sabe, queridos, a essência desse amor, nós temos que voltar à essência desse primeiro amor. Sabe, aquele amor que nós não olhamos para as pessoas, nós olhamos apenas para o Senhor. Às vezes nós ficamos tão chateados com as coisas, mas o Senhor te ama, o Senhor me ama. Sabe, voltar à essência do primeiro amor, onde nós não olhamos para as pessoas, nós não olhamos para a circunstância, mas nós olhamos apenas para o nosso Deus. Sabe, voltar às coisas simples, a nossa fé simples, aquela fé verdadeira, aquela fé que ser apaixonado pelo Senhor. Sabe, queridos, nós temos que apaixonar todos os dias. Talvez o tempo vai passando, nós vamos acostumando, nós perdemos essa essência dentro de nós. Mas um amor verdadeiro, um amor que transborda. Sabe, peça para o Senhor, fala: Deus, eu quero esse amor que transborda, esse amor que faz toda a diferença na vida das pessoas. Aleluia. Te louvamos, Senhor, te louvamos, Deus. Aleluia. Que o Senhor esteja, Deus, nos fortalecendo, nos guardando. Você pode se colocar de pé, queridos? Te louvamos, Senhor, por essa noite. Até o pardal encontrou casa, a andorinha encontrou abrigo. E nós encontramos teus altares, Rei meu e Deus meu. Aleluia. Te louvamos, Senhor. O Senhor esteja fortalecendo a nossa vida, a nossa fé. Você tem liberdade. Você tem liberdade de se unir com uma pessoa agora, orar pela vida do irmão, do seu irmão agora. Você tem essa liberdade de você procurar alguém e falar: olha, vamos orar, meu irmão. Até que ele venha, até que ele venha, até que ele venha.